Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje está discutindo um pouco das conclusões que a gente possa ter sobre o que a gente chamou de fim do mundo, ou as mudanças climáticas, os grandes desastres, a capacidade que a gente teria de ajeitar essa situação do mundo para que a vida humana não corra um risco na face da Terra. E, nesse sentido, contamos com a participação do Valdo da Silva Marques, diretor regional da Sociedade Brasileira de Meteorologia, o Henrique Lins Barros, do CBPF, o Roberto Scheffer, da COP e do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, da ONU, e o José Marengo, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse último bloco é um bloco mais propositivo. Antes de eu começar nessa parte, eu quero chamar a atenção de vocês que os nossos convidados gentilmente vão nos ofertar indicações para que a gente possa saber mais sobre esse tema, coisas atuais, links de internet, publicações, e, nesse sentido, vocês podem encontrar depois ali na página do tomeciencia.com.br. Vai ser colocado lá para quem tiver interesse em aprofundar, coisa que 1 hora de programa é difícil nós tratarmos de tudo. Vamos, então, para esse final mais conclusivo, e eu queria começar pelo Roberto. Você estuda e se dedica às alternativas energéticas, e muito se fala hoje em dia sobre isso, e se economicamente é viável. Um aparelho que pega as ondas e produz energia, um espelho na água, tem soluções milaborantes e sempre se diz, bem, que nem a água do mar, né? Não dá para fazer água potável porque o custo-benefício. Qual é a possibilidade de a gente ter uma alternativa viável economicamente? Olha, na verdade, quer dizer, você vai ter que mexer no sistema, os sistemas energéticos do mundo, só que esses sistemas de hoje não estão preparados para o que vai ser esse sistema do futuro. Então, você vai ter que atuar em 2 frentes. No lado da demanda, que a gente sabe, que a gente chama, que é a questão da eficiência energética e reduzir, vamos dizer, consumos desnecessários de energia. Então, uma coisa é, você consome mais do que precisa e naquilo que você precisa, você consome mal. Então, você tem que reduzir a demanda e usar equipamentos melhores que existem para usar menos energia. E ao lado da oferta. O que significa o lado da oferta? Quer dizer, a gente tem que reduzir, ao longo do tempo, a nossa dependência de combustíveis fósseis. Por exemplo, o setor elétrico, na maior parte dos países do mundo, é baseado no carvão para gerar energia elétrica, baseado no gás natural. Você tem que, aos poucos, sair dessas fontes e ir mais para as chamadas fontes renováveis de energia. Energia eólica, energia solar, energia dos oceanos, hidrelétrica. O problema é, boa parte dessas fontes renováveis são intermitentes, o que significa que o sistema energético atual não está preparado para, de repente, você entrar com grandes volumes dessas renováveis. Então, você tem que desenvolver baterias, tem que preparar o sistema. Mas não é só isso, quer dizer, então isso, mas o setor transportes, por exemplo. Há uma tendência natural de você começar a eletrificar o setor transportes, ou seja, não vai ter mais poder ter o carro a gasolina, eventualmente o ônibus a diesel, e num futuro mais distante, talvez sequer você possa ter o carro. Então, você vai ter que pensar a própria organização das cidades para evitar deslocamentos desnecessários. Quando esse deslocamento for necessário, vai ter que ser via transporte público. Então, tudo que a gente está falando é coisa que todo mundo já sabe. Quer dizer, o planejador urbano sabe que uma cidade funcionaria melhor com transporte público do que transporte privado. Quer dizer, a pessoa que na sua indústria sabe que a indústria dela funcionaria melhor se fosse mais eficiente. Então, não estamos falando de nenhuma revolução, mas sim de uma evolução que não pode esperar muito tempo. Quer dizer, os cenários que a gente tem é que você teria talvez até no máximo o ano de 2020 para haver um pico de emissões de gás de efeito estufa no mundo e aí essas emissões têm que cair. Quanto mais você adiar começar a fazer alguma coisa, mais violento ou violenta terá que ser a redução que você terá que fazer para tentar manter a temperatura média do planeta não superior a 2 graus centígrados, se comparada à temperatura média do planeta na era pré-industrial. Já subimos 0,8. Então, se a gente quiser ir para mais 2, a gente tem mais 1,2 para subir. Mas, como o Marengo falou, os próprios cientistas hoje já são um pouco céticos se a gente vai conseguir, de fato, segurar a temperatura apenas nesses mais 2 graus. Agora, são essas alternativas viáveis economicamente? Todas são viáveis. Um exemplo muito bobo. Quer dizer, o carro mais barato brasileiro, por acaso, é o carro mais econômico. Então, significa que eu posso reduzir emissão no setor transportes gastando menos do que eu gasto hoje. O transporte público, no bolso da pessoa, é mais barato do que o transporte privado.
Quer dizer, uma conta de luz menor na sua casa, significando que você vai gastar menos energia, é melhor para você. Então, não é verdade que lidar com mudança climática significa pagar uma alta conta. A alta conta é não fazer nada. Essa que será a conta mais alta. Até dá para lembrar aquilo que o Henrique falou aqui, do selo verde, né? Vira uma grife que encarece em vez de baratear, né? Bem, eu pediria ao professor Valdo que desse também as considerações de solução para os problemas. Eu acho que, na minha opinião, para a gente dar a solução para essa questão, primeiro é nós sabermos exatamente o que significa mudança climática e o que o homem está interferindo nisso e o que pode diminuir. Porque, o que significa? Como é que produz a mudança climática? Nós temos um único fenômeno, é a mudança no balanço de energia no sistema Terra-atmosfera. Se nós tivermos uma mudança nesse balanço, para mais ou para menos, nós temos uma mudança climática. E o que provoca essa mudança? Provoca, primeiro, a quantidade de energia que chega do Sol no limite superior da atmosfera. Segundo, a interferência da atmosfera pelos gases, pelas partículas, pelas nuvens, pelo vapor d'água. E terceiro, o que é a cobertura do solo. Se nós mudarmos a cobertura do solo, nós vamos mudarmos o albedo, que é o poder de reflexão da superfície, então nós temos uma mudança na energia. Então, o que está acontecendo? Nós estamos mudando hoje duas coisas, basicamente. Estamos mudando a cobertura da superfície da Terra. O desmatamento, a urbanização, enfim, todas essas intervenções humanas. Então, aí vem a intervenção humana no clima, talvez muito grande. E, em segundo lugar, estamos emitindo gases que aumentam o efeito estufa. Porque o efeito estufa natural existe, e o vapor d'água é o maior vilão não digo o maior vilão, mas é o maior responsável pelo efeito estufa da nosso sistema climático. Então, é possível mexer nisso, dentro da linha que o Roberto falou, é viável. Então, o que está acontecendo? O homem está mexendo num gás poderoso que é o gás o CO2. O metano também é outro, que muitas vezes é decorrente da mudança superficial também, o gás dos pântanos, etc. E o problema do consumo de energia que está baseado nos combustíveis fósseis e está emitindo muito. Então, o que nós temos que fazer exatamente é procurar interferir neste ponto que está mudando a composição da atmosfera, provocando isso o efeito estufa. E as energias renováveis aí nesse ponto, então, eu sou totalmente favorável, já trabalho há alguns anos sobre isso, e temos verificado que no futuro nós não vamos ter uma fonte de energia, vamos ter um mix de energias para diferentes possibilidades, eólica, solar, oceânica, né, até mesmo das profundezas da Terra. Né? Ou seja, eu posso chegar à conclusão, pelo senhor, que nesse seu discurso quer dizer que o homem, se não mudar a sua atitude, ele vai agravar. Porém, as mudanças naturais do clima não chegam a assustar, porque seríamos capazes de absorvê-lo. Exatamente. Nós seríamos capazes, como fomos durante todo esse tempo que vivemos, né, na face da Terra. Por exemplo, uma outra questão muito importante que o Roberto citou ali de passagem, que é a economia da energia, né, a eficiência energética. Só no âmbito das construções, por exemplo, né, você fazer uma construção que tenha dois itens importantes, claridade e ventilação, ou seja, você diminuir a quantidade de energia para aquecimento, para resfriamento. No caso aqui nós usamos ar-condicionado, nas regiões frias eles usam para aquecimento, e a questão da ventilação natural. Né? Então, se você tiver claridade e ventilação, olha, você já economizou muita coisa. E a questão das energias renováveis, introduzir fortemente a energia renovável. Bem, eu vou pedir agora ao nosso José Maremo que dê suas conclusões finais nesse sentido do que é que se pode fazer, se você é otimista ou não. Otimista eu sou, sempre serei. O que aqui o professor Valdo e outros mencionaram justamente é aquelas etapas que o IPCC, a ciência climática, faz. Primeiro vem a detecção, que aí nós temos os estudos, os dados, os satélites que ajudam. Depois vem a atribuição, o que causa essas mudanças, se é natural,
se é humana, aí que os modelos climáticos podem ajudar. Terceiro vem justamente a parte de vulnerabilidade e adaptação. Se o clima está mudando, nós não podemos mudar de volta, nós não podemos parar a chuva, nós não podemos parar uma seca. Em muitos casos vem aquela ideia de adaptação. Adaptação através de tecnologias, agricultura, sistemas de energia novos, mas tem um limite a essa adaptação. Vai chegar um momento que a temperatura pode ser tão alta, a chuva pode ser muito intensa, que nós não podemos nos adaptar e entramos a campo da vulnerabilidade. Quem que é vulnerável? Precisamos fazer mapeamentos de vulnerabilidade, por exemplo, em áreas urbanas, para saber realmente quais são os riscos da população. Então, é uma série de etapas. E vem, afinal, mitigação, que é justamente a ideia de controlar as emissões, porque as emissões ajudam. Meus colegas céticos falam, o CO2 é o gás da vida. Exatamente, é o gás da vida. O problema é que, como as boas coisas da vida, o excesso mata. E excesso de CO2 altera o balanço de CO2. Os oceanos e atmosferas não conseguem absorver esse CO2. Entramos em um desbalance e isso é o que gera uma intensificação do efeito estufa. Novamente, o efeito estufa não mata. Sem efeito estufa estaríamos mortos. A intensificação do efeito estufa é o que pode chegar e que está mudando o clima atualmente. Bem, eu normalmente faço um fecho do programa. Eu resolvi aqui passar essa bola para o Henrique, fazer no meu lugar. O Henrique tem uma visão nesse livro aqui, né, que eu até citei no início, da biodiversidade, que a vida é uma mutação constante. Eu gosto daquele quadro que eu não me lembro os números, você sabe, que o nosso próprio organismo muda numa velocidade que a gente não percebe, a Terra também, talvez. Então, as suas conclusões para esse nosso tema. Bom, primeiro dá o exemplo, que é ótimo. Eu não poderia dizer que amigo é para essas coisas. Né? Não, o que eu comento num livro que é conhecido é que suas moléculas, seus átomos que o compõem, está em permanente troca com o ambiente externo, a ponto de você não poder definir muito bem o que é o interno e o externo. Claro, macroscopicamente a gente sabe que eu terminei aqui, mas do ponto de vista termodinâmico, molecular e tudo, você está trocando o tempo todo. Numa analogia que é apavorante, é pensar que amanhã você não é mais você. Quer dizer, sua matéria foi transformada, saiu por respiração, metabolismo, o que for. Amanhã, se eu fizesse uma espectroscopia fina de você, eu não encontraria você, embora você estivesse lá na sua integridade e falando as mesmas coisas. Uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu estou agora numa situação privilegiada diante de 3 especialistas, coisa que eu não sou, com certeza, mas 3 especialistas, é uma analogia com o século XVIII, quando Rousseau, né, propõe o contrato social. Quer dizer, a sociedade está desequilibrada e ele diz, temos que ter um contrato da sociedade, que todos os membros dessa sociedade aceitem esse contrato para que essa sociedade possa evoluir. E isso envolve coisas assim muito do dia a dia. Por exemplo, monogamia é uma característica da sociedade europeia, mas então o Rousseau coloca, para essa sociedade o casamento é monogâmico. E vários outros, esse é somente um exemplo, vários outros aspectos da sociedade ele enuncia no livro O Contrato Social. Eu acho que o momento agora que a gente discute é mais ou menos um contrato tecnológico. Eu estou diante de uma tecnologia que me oferece mundos e fundos, possibilidades infindáveis, e eu vou ter que escolher, essa eu quero, essa eu não quero. Tá? Esse tipo de conforto que está sendo me oferecido, eu não quero. Eu quero um outro tipo de conforto. Quer dizer, eu tenho que ter um novo contrato dessa relação. É isso que me parece que está acontecendo. Eu chamo isso de um contrato tecnológico, é um contrato que a gente faz com o que a gente está produzindo. Assim como no contrato social, é um contrato que se faz em que a sociedade, aquela sociedade limita-se diante de todas as possibilidades. Por não matar. Tá? Você poderia dizer, não, eu tenho uma sociedade que matar, não gostei de alguém, mato. Já houve coisas assim, e ali não. Bom, não é um bom exemplo, que teve a Revolução Francesa depois, e que eles romperam todos os contratos. Mas essa ideia, então, de um contrato com a tecnologia, dizer, o que está sendo colocado na minha mão. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá? É o celular. Né? Todos os meus alunos têm celular, não um, tem dezenas de celulares. Eles, bom, esse tipo de conforto não me conforta. E nós vamos ter que avaliar um pouco o que é o novo celular, 3G, 4G, 5G, porque depois eu jogo fora aquilo. Tá? Então, essa visão da sociedade
E aí eu vou pegar um aspecto que o Roberto falou do intervalo, é o fato de não ter uma política de Estado e sim política de governo. Quer dizer, a política tem a duração de um governo. O governo acaba, o novo governo faz uma outra política, porque dá voto. Esse é um ponto crítico. Né? Tem que ter uma política que permeie toda a sociedade e que seja maior do que o governo local. Bem, eu sabia que estava fazendo, né? Esse fecho do Henrique ajuda a gente a ter a noção que as nossas escolhas têm realmente importância. A gente pode escolher a maneira que quer viver e a maneira que o mundo pode acontecer de uma forma melhor. Até a próxima, então.